Senhoras e senhores, o mês da proteção de dados vai tratar hoje das relações entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e a Lei de Acesso à Informação. O servidor Leonardo Medeiros Júnior, do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência, na época, e o secretário de Controle Interno do Tribunal de Justiça, Francisco Nascimento Souza, serão os palestrantes deste dia. Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD veio para ser implementada nas organizações brasileiras, públicas ou privadas, para dar garantia jurídica ao direito de privacidade e à proteção de dados pessoais. Com a LGPD, as pessoas têm o direito de controlar o uso das informações sobre sua vida, quem pode saber o que e em quais condições. Inicialmente, há um certo tempo que a gente não ouve a voz do nosso secretário-geral, Lindolfo Salles. Lindolfo Salles, gostaríamos de receber aqui a essência do seu bom dia nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Esse tema realmente é um tema que pese já vem sendo discutido nos meios técnicos há algum tempo, mas para mim, por exemplo, é muito novo. E é um prazer grande escutar aqui Leonardo e o nosso secretário Nascimento, que são pessoas sabidas de todos nós competentes, né? Espero que todos nós possamos aproveitar. Então, deixo o meu bom dia e vou ficar aqui como espectador. Um abraço a todos. No mundo da comunicação, a imediatidade de todos os dados que nos chegam, muitas vezes, de maneira até surpreendente. Então, vamos ouvir um bom dia também da nossa secretária de comunicação, a Andréa Ramos, que vai fazer esse introito aqui, essa abertura desse momento também, já que a gente tem dois grandes nomes que vai nos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Andréa, bom dia. Bom dia a todos. Fico muito feliz em receber os nossos colegas aqui nesse nosso webinário para participar dessa discussão que é muito importante, não só para nós que fazemos a comunicação do Poder Judiciário, mas para todos, principalmente por causa da Lei de Acesso à Informação, que bate aqui todos os dias na nossa mesa e agora vai bater também junto com a Lei de Proteção de Dados. Vai ser muito importante esse debate, porque vai nos ajudar a navegar nesse mar todos os dias. Uma boa palestra a todos, eu sei que vai enriquecer bastante os nossos conhecimentos. Obrigada. Nosso Tribunal de Justiça ousou tomar emprestado dois grandes nomes do Tribunal de Contas aqui do Estado. Primeiro, mestre em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e MBA pela FIA, USP. Consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, assessor jurídico aqui do nosso Tribunal de Justiça, professor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, UniRN, e da Damásio Educacional, Leonardo Medeiros. Em seguida, Francisco Nascimento de Souza, auditor de controle externo do Tribunal de Contas aqui do Estado, secretário de controle interno aqui do nosso Tribunal de Justiça, advogado, especialista em auditoria governamental, instrutor e consultor nas áreas de compras públicas e controle interno, ex-presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, CIAE-TCE, Rio Grande do Norte. Eles dois agora vão ficar à vontade. Léo, você começa e vocês fazem esse acordo aí, quem começa, quem termina. Fiquem à vontade, vocês dois. Bom dia. Eu peço sua autorização ao cerimonial para liberar a subida de apresentação de slide, por favor. E, desde já, quero agradecer a doutora Patrícia, a Andréa Ramos, a Adriana, a todos que fazem o comitê da LGPD aqui do TJRN, o convite para participar dessa manhã com vocês, para dividir essa bancada com o meu amigo Nascimento, amigo de longas datas, para a gente tratar de um tema tão importante e que a CETIC, junto com a SECOM, tem um papel fundamental, que é o papel de direcionar boas práticas, de mudar a cultura de cada um da gente como servidor público, da concepção de que a história do pendrive, do e-mail pessoal,
da necessidade de utilização de armazenamento em nuvens. Isso é uma nova realidade, estamos vivendo um novo momento. E aí, quero agora saudar, em nome do secretário-geral, doutora Patrícia, a todos que estão aqui assistindo. Uma satisfação grande ver amigos e amigas, como Patrícia, como Eudes, como a Maristela, como Renato, como Daniel, como Rafael, pessoas que trabalham no dia a dia com a utilização de dados pessoais, né? Dados na seara administrativa e também de dados na seara jurisdicional. Então, vamos lá. Tentarei ser um pouco breve e como professor de formação que sou, tentar ser um pouco didático, né? Para quebrar algumas barreiras e tentar desmistificar algumas coisas que, infelizmente, a mídia nos passa de uma forma, e as pessoas também, às vezes, em alguns cursos e lives, de que existe solução pronta, tanto para LGPD quanto para lá, e não é bem assim. E aí já vai minha primeira observação, que é aqui parabenizar Gerânio, doutora Patrícia, doutor Marivaldo, né, por ousar, nesse primeiro momento, de sensibilização, de sensibilizar os agentes públicos, e eu falo de maneira lato sensu, desembargadores, magistrados, servidores, secretários, da necessidade de se debater o tema. Eu acho que em qualquer corporação, seja pública ou privada, o primeiro passo é sensibilizar a necessidade de que nossas vidas hoje estão trabalhando com algoritmos. Eu não digo só para quem tem contas públicas em redes sociais, não. Qualquer um dos senhores ou senhoras que forem precisar hoje de serviço público a nível local, estadual ou nacional, os senhores acessarão sistemas, dados dos senhores ficarão armazenados em sistemas que podem se comunicar com outros sistemas. E a forma com que o TJ armazena dados pode ser totalmente distinta da forma de armazenamento de dados, por exemplo, da Receita Federal, da Secretaria de Tributação de Natal ou do DETRAN. Então, é preciso... A minha primeira observação é de que não há solução pronta para esse modelo de enfrentamento à necessidade de otimização das organizações, a essa nova realidade que estamos vivendo. Tem um vídeo da Natura, é um vídeo não tão novo, mas é um vídeo que mostra muito a mudança de um mundo corporativo e institucional para um mundo em que cada pessoa tem o seu celular e é um sujeito ativo numa participação da chamada coisa pública da República, né? De uma democracia ativa. Saímos de um modelo simples de controle de organizações fortes, de algo previsível para o amanhã, de algo em que a velocidade da informação era lenta, para algo complexo, para algo instável, para algo em que o agente público deve estar preparado para enfrentar essas mudanças, né? Deixo aí o QR Code para quem quiser assistir esse vídeo. Esse vídeo traz uma observação muito interessante, inclusive, sobre a mudança de concepção da Igreja Católica, com o Papa atual indo desde a forma da vestimenta à sua cadeira, a sua forma de comunicar com os seus fiéis no mundo inteiro, através das redes sociais e até da forma da comunicação verbalizada. Isso implica uma mudança muito grande, porque dados sempre existiram, né, André? E há, sei lá, 15, 20 anos atrás, tínhamos o armazenamento em papel, os servidores do TJ, ao tomarem posse, tinham lá seus dados pessoais sensíveis ou não armazenados em caixas, e essas caixas eram guardadas no DRH. Um litígio de Leonardo contra Nascimento era armazenado num processo organizado por folhas. Isso são dados, isso envolve a proteção constitucional desde 1988, e tudo que a gente está falando aqui, que é... Agora, a forma de dado que está hoje é a forma de dado mais dado estruturado. Hoje, o Poder Judiciário, como um todo, não só do Rio Grande do Norte, é um grande potencializador de políticas públicas. Está aí um novo modelo chamado jurimetria, de captura de dados não só de sentenças, mas da forma como um magistrado tende a se comportar no que se refere à probabilidade de êxito de uma ação ou não, né? Ou ainda no que se refere
a necessidade de aumentar, por exemplo, varas de competência X e retirar competência Y. Isso é tudo feito de forma rápida e possível, com o auxílio da estatística, através de dados estruturados. Então, dados sempre existiram, mas dados estruturados e organizados, em que a utilização desses dados para resultar, por exemplo, ações e análise preditiva, isso aí não é tão antigo, isso aí já começa a impactar de forma muito, muito forte com a implosão, com o movimento disruptivo da tecnologia. E com a pandemia, meu amigo Nascimento, com a pandemia isso veio explodir. Por quê? Porque as pessoas foram para as suas casas e os dados eram compartilhados através de redes, né? E mais do que nunca se viu a necessidade de que a estruturação de dados e os sistemas se comunicando, a prestação jurisdicional ou até mesmo um resultado administrativo de política pública, ou seja, a função administrativa do Estado presente aqui no Poder Judiciário, se tornou necessário potencializar, por exemplo, o uso do SIGA-JUS de forma protegida, né? E aí vem a frase de um grande gestor da Mastercard falando que é a célebre frase com essa capa da revista The Economist, de que dados são o novo petróleo. Né? A diferença é que o petróleo vai se acabar e os dados, ao contrário, o aumento do volume de dados e o cruzamento de dados em permitir que se cheguem a resultados, por exemplo, do perfil de consumo de Lindolfo, de como a Andrea gosta de usar o seu blazer, se é escuro ou se é claro. Isso com os algoritmos é fácil, independente de utilização de rede social ou não. E aí, o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? O que a gente tem que trabalhar essa conjugação, Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados? Nós, servidores, os agentes públicos, os magistrados, sabem que o Poder Judiciário possui dados internos e dados externos. Precisamos ter um olhar crítico sobre esses dois dados que alimentam o Poder Judiciário. Há muito tempo atrás, a Europa já se preparou para que hoje nós falamos de LGPD com o chamado GDPR, né? o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, tanto que os senhores que possuem conta do Hotmail, conta do Outlook, conta do Gmail, recebem com frequência atualizações da adoção da política de privacidade a essas regras, ou seja, nossas contas, parte dos nossos dados estão armazenados em servidores no exterior, daí a necessidade de que essas empresas que detêm nossos e-mails privados, nós façamos uma adequação à LGPD, assim como a GDPR. E aí vai a primeira observação que eu converso muito com Gerânia, André, a necessidade de uma política governamental interna de informar os servidores e magistrados para de que o e-mail corporativo é para informações corporativas. E aqui no tribunal é muito comum a gente receber e-mail com assuntos pessoais de e-mail corporativo. E é preciso entender que o e-mail corporativo ele passa com os servidores da CETIC como sendo um cartão postal. Afinal de contas, a utilização de dados para trânsito por e-mail não é recomendável. Assim, vamos procurar utilizar o mínimo e-mail corporativo e somente para assuntos corporativos e assuntos pessoais, que cada um da gente, na condição de agente público, seja magistrado ou servidor, se utilize dos e-mails pessoais. Por questões de segurança e por questões até tanto da Lei de Acesso à Informação quanto da Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente acha que veio revolucionar a proteção de dados no Brasil, é uma lei que começou numa primeira versão em 2010, reflexo não somente de um debate interno, mas de uma imposição de empresas estrangeiras que estavam no Brasil e, necessariamente, elas possuíam filiais ou sede na Europa, tiveram que se adaptar ao GDPR. E aí tivemos o escândalo envolvendo lá o Facebook com a empresa Cambridge Analytica, que tem até um documentário no Netflix, e também imposições da organização da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, não é uma vontade do legislador, na verdade, foi uma conjugação, várias coisas que aconteceram, não só no Brasil e no mundo, que realizaram essa Lei Geral de Proteção de Dados. Diversos países aqui na América do Sul já possuem, desde 1999, como o Chile,
lei de proteção de dados pessoais do seu povo. E a proteção de dados no Brasil, ela vem desde 1988 com a proteção constitucionalizada, né? Temos aí, em 2001, uma lei complementar, a Lei Complementar 105, que trata também da proteção de dados no que se refere às instituições financeiras. Tivemos a Lei Carolina Dickmann, tivemos uma resolução do Conselho Federal de Medicina em 2007 tratando da proteção dos dados, nossos dados que estão armazenados nos prontuários, e temos a Lei de Acesso à Informação, que é o objeto da minha fala aqui nessa manhã de hoje. Antes de qualquer coisa, meu amigo Lindolfo, a gente não pode deixar de esquecer de que a gente está falando de duas leis que estão dentro do modelo adotado, o modelo piramidal de Kelsen, de que nós temos no ápice de qualquer interpretação no Brasil, seja de um regimento interno do condomínio de Andréa, ou seja, de uma resolução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ou do TCE, de que temos a Constituição Federal protegendo e tutelando nossos direitos e regindo nossas condutas. O artigo 37 traz no seu caput o princípio da moralidade, ou seja, a divulgação da transparência pública. Afinal de contas, vivemos numa república e o conceito de república é de coisa pública. Então, no momento em que André aceita ser secretária de comunicação, ao tomar posse, ela recebe um plexo de obrigações, de direitos, mas de deveres. E o Estado, para com André, Estado, leia-se poder público, tem, por exemplo, a obrigação de divulgar sua remuneração num portal para amplo acesso da sociedade, assim como o tribunal divulga no portal da transparência diversas informações, como os contratos feitos, os pagamentos realizados, e por aí vai, né? Então, acima da LGPD e acima da lei, temos a Constituição Federal. E temos a lei, pessoal, desde 2011, né? A LGPD é de 2018. Então, a lei ela antecede a LGPD, regulamentando um direito que cada um da gente tem de ter acesso a informações públicas, né? Então, o alvo da lei é a transparência, o alvo da lei é dar concretização à publicidade governamental. De um lado, eu tenho dados públicos, e, de outro lado, eu tenho, posteriormente, no movimento de reação a esse tamanho da lei, a LGPD de proteger dados pessoais. Alguns artigos e algumas palestras falam da possibilidade de conflitos, particularmente, eu não sei o que Nascimento pensa, mas eu não vejo como conflito, até porque as duas leis, elas, em qualquer dispositivo, devem receber um tratamento constitucional. E acima das duas leis, eu tenho a Constituição Federal. Então, a lei que tem como alvo a transparência, a LGPD que tem como alvo dados pessoais, recebem a interpretação da Constituição Federal. Uma completa a outra. A Lei de Acesso à Informação ela busca regulamentar o exercício da transparência pública. Já a LGPD se preocupa tanto do âmbito privado quanto no âmbito público da chamada manipulação de dados, né, que porventura venham ofender a intimidade das pessoas, né? Mas tudo isso precisamos interpretar num espectro constitucional. Recentemente, governos estaduais e o próprio governo federal vem se utilizando do artigo 31, né? O artigo 31 é a Lei de Acesso à Informação, que desde 2011, já tratava da questão da proteção dos dados pessoais, né? No que se refere até, recentemente, uma publicidade governamental de proteção de sigilo por 100 anos de um dado que envolvia uma pessoa jurídica, não era nem pessoa física, né? E aí eu trago a reflexão dos senhores, dois fatos corriqueiros aqui do tribunal para a gente debater e ver a opinião do Nascimento. Eu sou servidor público, eu entro com a licença médica. A licença por si só é algo que me interessa. A doença que, porventura, a patologia que eu tenho é algo que me interessa. Então, é um dado pessoal sensível. E aí já se discute no Brasil, eu sou professor de Direito Administrativo, eu não posso mais publicar as portarias de licença médica com o nome completo do servidor. Mas espera aí, é um direito
dos servidores que trabalham na minha sala, e a gente está no retorno gradual, presencial, saber se, porventura, aquela patologia é infecto-contagiosa. Por exemplo, se eu estou afastado do trabalho em razão da Covid-19. Então, a licença médica, para mim, é um exemplo de um processo que deve ser tratado dentro de uma conjugação LGPD e supremacia do interesse público sobre o privado. E aí é muito comum, não só em processos de licença médica, mas processos de aposentadoria por tempo de contribuição, os servidores estarem enquadrando o processo como sigiloso. Não, esses processos são públicos. A sociedade tem o direito de saber que o servidor Lindolfo Salles se aposentou, a composição remuneratória da aposentadoria dele, inclusive o ato, a apostila para calcular os direitos que, porventura, ele vai levar para a aposentadoria. A licença médica, no que se refere à patologia, à CID, tudo bem, eu não posso publicizar, mas publicizar que aquele servidor vai ficar afastado, que vai vir outro para substituir, isso também é um direito da sociedade. Então, a gente precisa interpretar a licença médica, interpretar processo administrativo dentro do CIG-Ajuste, numa concepção macro, na necessidade. Leonardo, onde é que está a chave aí da resposta? Na motivação. O gestor, o atual presidente, o secretário-geral, os juízes auxiliares da presidência ou da corregedoria devem ter a preocupação de ponderar e de motivar quando o interesse público da divulgação daquele dado é relevante. Veja um outro caso recente a nível nacional. A nível nacional, se discutiu acerca da publicidade ou não de pessoas jurídicas e algumas físicas que estavam sendo objeto de condenação de trabalho escravo. Pessoal, houve a condenação por algo ilícito. Como é que eu vou demitir um servidor? Como é que o CNJ vai aplicar uma penalidade A ou B ou C sem divulgar o nome dessa pessoa? A sociedade também tem o direito de saber que houve uma punição a Leonardo pela prática da inobservância de um dispositivo que regula a vida dos servidores públicos, né? Então, a LGPD, infelizmente, está sendo utilizada por alguns gestores como escudo para a não divulgação de dados, quando, na verdade, a LGPD não tem essa finalidade, principalmente no que se refere a dados públicos, né? Recentemente, há pouco tempo atrás, o CNJ enfrentou o tema com a publicização de uma recomendação, e o pernambucano, o desembargador federal, atualmente conselheiro do CNJ, o professor Rubens Canuto, deixou muito claro de que a necessidade do Poder Judiciário realizar treinamento e eventos acerca da temática, e ele exemplificou a convivência entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, né? E o CNJ publicou, em 2015, antes da LGPD, uma resolução dispondo sobre regras da Lei de Acesso à Informação, e lá atrás já se falava de dados pessoais, da necessidade de proteção de dados pessoais. Vem no ano passado, ainda na pandemia, a recomendação 73, e agora, nesse ano, no início do ano, a resolução 363, tratando especificamente da LGPD. O que precisamos, e aí eu falo aqui em nome de todos os servidores, todas as pessoas que atuam na administração pública, né? Vivemos o que o professor Rodrigo Santos, né, chama de direito administrativo do medo, né? As pessoas estão com medo de decidir. Isso, certa vez eu até conversei com o Eudes, né? E trato muito isso com o Luiz Mariz aqui, com o doutor João Por Deus também, né? A pior decisão é não ter a decisão, e ele fala que o medo, enquanto a expressão dos instintos mais primais, né, tanto na selva quanto na administração pública, pode implicar num comportamento muito conhecido, que é a paralisia. Inexiste, pessoal, inexiste conflito entre a LGPD e a LAI. Uma completa a outra. A supremacia do interesse público sobre o privado vem sofrendo relativização? Vem. O professor Rafael Rezende já fala disso há quase 10 anos. Entretanto, precisamos entender que o que está em jogo é a coisa pública, é a república. Então, os dados públicos, não estou falando que dados públicos que afetam a intimidade, por exemplo, de Janiero ou de Patrícia, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a divulgação, por exemplo, de pessoas que sofreram uma condenação administrativa ou pública, esses dados têm que ser divulgados.
A LGPD não é escudo de proteção para isso. A LGPD tem aplicação absoluta no Tribunal de Contas? Ora, lógico que não. Eu tenho que ter a relativização, porque o Tribunal de Contas tem a finalidade e a função constitucional de fiscalizar a realização da despesa pública. Então, eu preciso ter acesso a dados públicos, analisar de forma estratificada, de forma de conjugação de base de dados uma com a outra e publicizar, quando necessário, porventura, a penalidade A ou B. Eu não tenho como penalizar alguém, eu não tenho como alguém que se utilizou de dinheiro público e sofreu, logicamente, dentro de um contraditório da ampla defesa, uma penalidade, eu esconder e não tutelar esse dado. Eu posso simplesmente não publicar uma licença médica de alguém que vai se afastar por 10 dias em razão de uma infecção do Covid. Eu tenho que pensar nas pessoas que trabalham ao lado daquela pessoa naquela sala, né? Eu vendo um dia uma live de alguém vendendo um produto de que um modelo pronto para isso, de que não se podia publicar a licença médica. Eu disse, mas, meu Deus, onde é que esse povo está? A LGPD não tem esse objetivo. O objetivo da LGPD é outro. Então, o recado que eu deixo é, 1, precisamos estudar. 2, não existe fórmula pronta. 3, o dado é de Leonardo, mas no momento em que Leonardo aceita ser servidor público, no momento em que Leonardo aceita receber dinheiro público para algum projeto pessoal ou institucional ou em convênio, eu me submeto às regras do artigo 37 da Constituição, entre elas a publicidade. Seria isso, doutora Andréa, meu amigo Edinaldo, que eu trouxe no primeiro momento, e vamos ver aí o que temos a aprender do meu amigo Nascimento, ver se eu discordo ou concordo com suas palavras. Estou à disposição para qualquer questionamento. Acho que precisamos, sim, precisamos muito debater acerca da... E aí eu converso muito com meu amigo, excelente profissional Gerânio, de que o Sigajus precisa ser um pouco mais interativo para que as pessoas... Eu posso ter um processo 100% público, a licença é um processo público, mas o laudo médico não é público. O laudo médico, a receita médica é um documento sigiloso que interessa a quem? Ao médico e ao servidor, ao magistrado, ao desembargador. Um processo de aposentadoria com invalidez é um processo que, em tese, ele, alguns atos, eles tendem a serem preservados dentro de um sigilo, mas não todo o processo, né? O processo de uma aposentadoria que hoje não é mais por invalidez, é por incapacidade, é um processo que vai lá para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai apreciar os atos que integram esse processo como um todo. Sigo à disposição. Você, como sempre, Leonardo, trazendo bastante conteúdo para a gente refletir, principalmente nos instigando a estudar, a entender que tem muita coisa para a gente estudar. Agora vamos ouvir as palavras também lúcidas do nosso colega Nascimento. Vamos lá, Nascimento, é com você. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Em segundo lugar, agradeço o convite que a doutora Patrícia me fez. Espero que a minha contribuição ajude, né, um pouco nesse momento de tanta discussão, né, principalmente sobre a LGPD e alguns conflitos que alguns falam em relação à lei. A minha abordagem ela vai ser mais puxada para o lado técnico, até porque eu sou técnico, o Leonardo é mais da academia. Foi até bom ele falar antes, porque veio com algumas questões teóricas e um enunciado, né, de leis ou de normas que já foram editadas ao longo do tempo. Em primeiro lugar, eu vou falar muito mais como auditor de controle externo do TCE, que estou, e também como secretário de controle interno do TJ, que também estou, né? Então, meu ponto de vista é mais técnico, menos teórico. Não que Leonardo tenha sido teórico, foi de início teórico e depois técnico, fez as duas abordagens, mas em momento algum eu hei de discordar do Leonardo, porque meu amigo Leonardo que tem o mesmo ponto de vista. Eu acho que o Brasil, as pessoas, principalmente no âmbito público,
se aproveitam muito de determinadas normas para querer dizer não a determinadas coisas. Ou seja, o Brasil tem excesso de normas e muitas vezes se as pessoas na administração pública se apegam às normas para não divulgar determinadas situações que são necessárias essa divulgação. Divulgar ou não divulgar, publicar ou não publicar, eu acho que não está no nosso querer, nem no querer das leis. Está no comando da Constituição. Como bem Leonardo mostrou aí, o caput do artigo 37 da Constituição Federal traz como um dos princípios fundamentais da administração pública a publicidade. Seja ela a publicação de atos, quando as normas impuserem essa publicação, seja a divulgação, quando normas também trouxerem esta imposição. Falar em LGPD ou falar em Lei de Acesso à Informação, eu, particularmente, a minha leitura que eu faço sobre as duas leis, eu não vejo qualquer espécie de conflito. Eu acho que não há conflito entre as duas. A lei veio antes, a LGPD veio depois, e uma complementa a outra. Na minha visão, é a mesma coisa do pensar de algumas pessoas. Tem pessoas que pensam que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, modificou a Lei 4.320 de 1964. Não houve modificações. A 4.320 de 1964 continua como ela era, a LRF vem complementar. Até porque é uma lei mais de cunho financeiro, enquanto a outra é contábil. Da mesma forma, a LGPD vem complementar a LAI naquilo em que as duas são convergentes, já que, ao meu ver, as duas tratam de coisas distintas. Enquanto a Lei de Acesso à Informação garante o acesso livre, basicamente livre, a informações coletadas ou guardadas no âmbito público por órgãos ou entidades das 3 esferas governamentais, a LGPD vem cuidar de assegurar a privacidade de dados pessoais. A lei trata basicamente de dados de natureza coletiva, ou seja, do interesse público, do interesse da coletividade. E o outro, a LGPD, de dados de interesse individual do cidadão. Naquilo onde as duas convergirem, eu não vejo nenhum conflito, e sim uma complementariedade. Até porque a lei, ela já trouxe a possibilidade de divulgação de dados pessoais, só que ela chamou de informações pessoais, lá no artigo 31, é isso. E ela diz que os dados pessoais, em regra, a divulgação desses dados tem caráter restrito, quer tenha sido classificado como sigiloso ou não. Mas vou na mesma compreensão de Leonardo quando ele trata da questão da saúde, do atestado médico, de achar que quando essa situação de saúde da pessoa, você puder pôr em risco os colegas do setor, os colegas do órgão, né, da unidade, né, como um todo, isso deverá ser divulgado. Mesmo que para alguns isso fira a privacidade, a honra, ou seja, a intimidade da pessoa, seja um dado pessoal sensível, né? Mesmo que seja classificado como dado pessoal sensível, mas ele pode trazer
via trazer prejuízo para outras pessoas, se as outras não souberem do acometido. E, em minha visão, isso está lá, já sacramentado na Lei de Acesso à Informação. Porque no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, quando trata de informações pessoais, que diz que o acesso será restrito, independentemente de ser classificado como sigiloso, mas nesse mesmo artigo a lei permite que, por livre e espontânea vontade, ou seja, havendo o consenso daquele que é o dono dos dados, esses dados podem ser publicados, ou mesmo que não haja o consentimento deles, poderão ser, em algumas razões, que no artigo 31 da lei elenca. Um deles é que o dado poderá ser divulgado, independentemente do consentimento, para proteção do interesse público e geral e preponderante. Ou seja, o que o Leonardo afirmou. A patologia da pessoa, ele pode estar com a doença infecto-contagiosa. Um exemplo, né? A pessoa apresenta um atestado médico para se ausentar porque está com conjuntivite. Até onde eu sei, ela, como diz o Matuto, ela pega no ar, não é isso? Essa pessoa não poderá trabalhar durante determinados dias, convivendo com os demais colegas de trabalho, porque ela pode contaminá-los. Então, partindo desse pressuposto, não vejo como o dado pessoal não possa ser divulgado. E N outras situações. Eu queria aqui aproveitar para que houvesse, para quem ainda não tem a completa compreensão da lei, sobre a questão do acesso à informação. Esse acesso à informação ele pode se dar de duas formas. Ou seja, o acesso à informação garantido pela lei faz com que ela garanta a transparência dos atos da administração pública. O que a lei quer dizer? Que todos os atos, sejam dados, informações, documentos, que seja do interesse da coletividade, que seja do interesse público, eles devem ser disponibilizados, ou mediante requerimento, no âmbito da transparência passiva, quando o interessado no dado, ou na informação, ou no documento, requer, junto à ouvidoria, o fornecimento disso, está-se no campo da transparência ativa, desculpe-me, passiva, ou da transparência ativa. Quando se fala em transparência ativa, todo mundo pensa no portal da transparência. Isso é um equívoco. O portal da transparência não é a transparência ativa garantida pela lei. Portal da transparência é um assunto, ou seja, é uma obrigatoriedade imposta à administração pública, aos órgãos e às entidades da administração pública, de todas as esferas governamentais, para fins de divulgação, principalmente de dados de natureza contábil, orçamentária e financeira. Ou seja, quem impõe a existência do portal da transparência é o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, modificado pela Lei Complementar Nacional 131, que acrescentou aos instrumentos de transparência a obrigatoriedade de divulgação também em local eletrônico de fácil acesso, denominado portal da transparência, né? De dados relativos à receita e à execução orçamentária e financeira da despesa, ou seja, dados pormenorizados da arrecadação da receita e da execução da despesa, orçamentária e financeira da despesa. Porque antes, em 2000,
O caput do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal já impunha aqui, em local eletrônico de fácil acesso, fosse disponibilizado os instrumentos de transparência governamental, seja PPA, LDO, LOA, as contas de governo, contas de gestão e os relatórios do Tribunal de Contas, acerca da análise e aprovação ou desaprovação dessas contas de governo e de gestão. Então, isso sim é o que é o portal da transparência. A lei vem e complementa a transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigando a disponibilização de diversos outros dados, informações e documentos. Como, por exemplo, pelo portal da transparência da LRF, não era obrigatório divulgar salários. Quem trouxe essa obrigação foi a lei. Então, além do portal da transparência, nos sites dos órgãos, né, são disponibilizados, por exemplo, o ESIC, Serviço de Informação ao Cidadão Eletrônico, ou seja, todos os dados onde se possibilita ao cidadão, não encontrando no portal, ou seja, no site do órgão onde ele quer obter o dado ou informação, que ele possa requerer presencialmente ou eletronicamente aquilo que ele está pretendendo obter. Então, o portal da transparência e o ESIC, eles complementam a transparência. Além disso, transparência tem a ver com todos os demais dados que nem esteja no ESIC, nem no portal da transparência, mas que estejam no portal oficial do órgão. Então, o site do TJ, ele tem o ESIC, mantido pela ouvidoria, tem o portal da transparência, mas tem uma série de outros dados e informações que não estão em nenhum desses sistemas, que também complementam a transparência exigida pela lei de acesso à informação. Como também qualquer outra disponibilização pela imprensa ou no Diário Oficial, no DJE, feito pelo Tribunal de Justiça, tudo isso tem a ver com a transparência constante da lei. Como eu já falei aqui, a lei, no artigo 31, ela prevê a possibilidade de divulgação, ou seja, de que terceiros possam ter acesso a informações pessoais. Ela não chamou de dados pessoais, chamou de informações pessoais, garantindo o acesso restrito, independentemente de ter havido classificação ou desclassificação. Quando eu estava elaborando o projeto do novo portal da transparência, que busquei a ouvidoria, um dos pontos que foi acrescentado lá para a ouvidoria era a questão em relação à classificação ou desclassificação de informações. Até o presente momento, até o ano passado, eu desconheço que houvesse no âmbito de TJ classificação de informações ou de dados como sigilosos, né? Ou a desclassificação anual, né? Porque a lei exige que divulgue lá no portal da ouvidoria tudo que foi classificado como sigiloso e, anualmente, o que houve de desclassificação, ou seja, perdeu a condição de sigilo. Então, o que acontece? A própria lei diz que, em determinadas circunstâncias, inclusive aborda até a questão de situação de saúde, é o inciso 1º, salvo engano, do parágrafo 3º do artigo 31 da lei, que excepciona a divulgação de dados independentemente do consentimento do detentor dos dados, ou seja, do possuidor dos dados, do titular dos dados. Por exemplo, em cumprimento de ordem judicial, o dado poderá ser divulgado, está lá na lei, para a defesa de direitos humanos, para a proteção do interesse público geral e preponderante, como eu já falei.
Seria incompreensível não divulgar determinados dados pessoais, já que, repetindo, a Constituição Federal o exige, né? Ou seja, exige a divulgação, a publicidade dos atos. Um exemplo, a lei obriga a publicação dos contratos, do resumo dos contratos. E, em razão da lei, uma coisa é a publicação no Diário Oficial, na imprensa oficial, que se publica apenas o extrato, um resumo. Outra coisa é a divulgação no site, em razão da lei de acesso à informação. Então, é público e notório que o TJ, no portal da transparência, faz a publicização dos contratos administrativos firmados, colocando a íntegra do contrato. Ora, a lei de licitações e contratos exige que em todo contrato tenha, logo abaixo do seu topo, do número do contrato, as qualificações das partes, do órgão que está contratando e da pessoa física ou jurídica que está sendo contratada. E aí? Esses contratos vão ser firmados agora sem o endereço da pessoa? Há uma coisa importante nisso. Sim, não vamos divulgar o endereço do contratado, porque a LGPD não permite. Vamos supor que seja esse o entendimento. Ora, eu sou natural do controle externo e há quase 5 anos estou aqui no TJ no controle interno. É público e notório que muitas empresas, elas participam de licitações e firmam contratos com a administração pública sem a empresa existir e sem o local onde elas funcionam existir. Se pessoas forem ao local que foi indicado pela empresa, esse local não existe. Ou é um campo aberto, um terreno baldio, ou é um casebre, né? Ou uma casa simples, na periferia, que foi fornecido como endereço da sede da empresa. E aí? Compete ao pessoal das licitações fazer essa investigação antes da contratação. É dever verificar essas situações. Mas, muito mais compete à sociedade, porque todo e qualquer recurso utilizado pela administração pública, a ela não pertence. Pertence ao povo, pertence ao cidadão. E a lei vem para dar acesso ao cidadão. O principal controle que existe não é o feito pelo Tribunal de Contas, nem pelo CNJ, nem aqui pela Secretaria de Controle Interno. O principal controle da administração pública é o controle social. Infelizmente, ele não funciona, porque o cidadão não tem a compreensão dos seus direitos, completa dos seus direitos, e não fiscalizam. Mas o principal controle é o social. Então, existe o controle feito pelo Tribunal de Contas em relação ao TJ, como controle externo, feito pela Assembleia Legislativa como controle externo, pelo Ministério Público como controle externo, pela sociedade como controle externo, pelo CNJ como controle externo. Só não existe o controle aqui, feito pelo TCU e pela CGU, porque o TJ não executa recursos federais advindos do governo federal mediante convênio ou qualquer outro instrumento congênere. Mas o principal controle é o feito pela sociedade. E aí? Não se vai dar satisfação à sociedade quem está contratando? Não vai divulgar o nome, o CPF, o endereço, para que alguém possa apontar, ei, essa empresa não existe, nesse local não existe uma empresa. Já que os órgãos oficiais de controle, tipo os tribunais, não têm capacidade técnica suficiente para ir em 100% dos locais onde os recursos públicos são aplicados. Outra questão interessante. Leonardo falou em penalizações. Duas das penalizações aplicadas
a quem contrata com a administração pública é a pena de suspensão de não participar em licitações e contratos com o órgão com o qual pretendia contratar. Ou a de inidoneidade, que na pena de inidoneidade, a pessoa física ou jurídica, ela não poderá participar de licitações, nem de contratos, em qualquer das esferas governamentais. Se uma pessoa tornou-se inidônea em razão de uma contratação, uma licitação, com a Prefeitura de Santana do Matos, ela estará impedida de contratar por N anos com qualquer órgão ou entidade da administração indireta da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e de todo e qualquer município brasileiro. Sim, se foi uma empresa, mas pode ter sido uma pessoa física. Aí não vai divulgar porque as informações são pessoais, são dados pessoais. Eu acho, como bem diz Leonardo, eu acho que deve haver uma interpretação onde o interesse público seja preponderante em relação ao interesse privado, em relação àqueles que têm, principalmente em relação de negócios com a administração pública. Não são só os contratados, os terceiros contratados, bem como a situação que ele abordou sob o atestado médico. Porque nós, servidores, temos negócio com a administração pública. Nós somos contratados da administração pública. Nós atuamos no campo da execução direta. Os terceiros contratados no campo da execução indireta. Ou seja, a LGPD, ela vem para melhor tratar os dados pessoais, classificando os que são sensíveis, os que não são sensíveis, como o tratamento deve ser dado. Inclusive, o tratamento que está na lei, em relação às informações pessoais. A lei não disse como fazer, como tratar esses dados. A LGPD vem e diz. Então, em relação a essa convergência, onde ambas tratam da mesma coisa, entende-se que deve-se utilizar os conhecimentos prescritos na LGPD para poder disponibilizar ao cidadão os dados em relação à transparência da lei. Em razão disso, eu não vejo qualquer conflito. Apenas convergência entre as duas leis. Eu li dando uma estudada para esse assunto, eu vi algo interessante. Há muito tempo, mesmo quando surgiu a lei, muitos órgãos se negavam a publicizar a folha de pagamento. Existem alguns tribunais, inclusive tribunais de justiça, que deixaram de divulgar informações sobre o detalhamento da folha de pagamento no portal da transparência, alegando incompatibilidade com a LGPD e que estava temporariamente fora do ar para fazer adequações. Eu, particularmente, eu não vejo necessidade de adequações em relação à folha de pagamento. Quem nos paga é a sociedade. Então, a sociedade tem o direito de saber quanto eu ganho. Até porque a folha de pagamento, ela divulga o quê? O nome do servidor, o órgão, o setor de lotação, o cargo, isso é de domínio público. Qual é o bruto do meu salário, provento, subsídio, né? O total de descontos e o líquido. A única coisa que eu entendo que, em detalhamento da folha de pagamento, careça de
adequação, que eu acho até que a nossa folha aqui já está com essa adequação em relação aos descontos. Eu não estou falando em relação a desconto para o IPERN ou para o INSS ou desconto do imposto de renda. Isso aí tem que publicizar, né? Individualizar cada um. Eu estou falando os descontos de natureza geral. A sociedade não interessa. Se eu tiver 3 pensões alimentícias sendo descontado do meu salário, não interessa à sociedade isso. Se eu tenho um empréstimo consignado na Caixa Econômica, ou no Bradesco, seja onde for, a sociedade não interessa. Se eu pago sindicato, ou não sou sindicalizado, associação, esse aí não interessa à sociedade. Esse dado, para mim, é particular meu. Esse sim. Mas nem por isso deva deixar de ser publicizado. Mas sim o valor global, sem individualizar as informações acerca de cada verba, né, que é descontada do meu salário. Afora isso, na minha visão, o detalhamento da folha de pagamento segue tanto a LAI quanto a LGPD. Eu não sei se quanto tempo eu ainda tenho, ou se não tenho mais tempo, mas era basicamente isso. Eu não vejo por que fazer uma abordagem acerca do que é a LGPD, como se dá o tratamento de dados, ou quais as disponibilidades que ela traz, os conceitos, porque tudo isso já tem sido abordado nas outras, né, nas outras lives, que já vem sendo feito há um bom tempo, por pessoas que têm mais conhecimento do que a minha pessoa. Então, a minha abordagem ela é mais técnica e, repetindo, eu comungo com o mesmo pensamento de Leonardo. Nós temos que nos debruçar, nos debruçar para entender melhor o que é sigiloso, o que é apenas individual, o dado apenas individual, ou que pode ser coletivizado. Porque há o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, principalmente na relação entre pessoas e a administração pública. Era isso que eu queria abordar. Muito obrigada. Nós temos uma pergunta aí a responder, aproveitando aí, nós ainda temos um pouco de tempo, acho que a pergunta é para os dois. A pergunta é de Rodrigo Varela, nosso colega lá da Secretaria de Gestão Estratégica. Ele diz, tem uma dúvida, a resolução 215 do CNJ diz no artigo 10 que cada tribunal ou conselho deverá regulamentar em sua estrutura administrativa a unidade responsável pelo serviço de informações ao cidadão, o SIC, acessível por canais eletrônicos e presenciais em local e condições apropriadas para encaminhar o pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. Assim, todo pedido de dados recebido pela corregedoria deve ser atendido, já que os casos em que não couber já devem ser filtrados lá. Ele coloca aqui corregedoria, mas também acho que cabe a ouvidoria, esse acréscimo é meu. Se não, a quem cabe esse controle do que pode ou não ser extraído das bases de dados e fornecidos? Nascimento e Sim. Andréa, antes de responder essa, Andréa, tem uma observação também importante de nossa amiga Orli, tá? E aí eu queria até... antes dessa pergunta do Rodrigo, tem uma observação de Orli, que é com relação aos contratos administrativos e a correlação lá em LGPD. Então, Orli, deixa eu começar com a tua. É interessante aqui no tribunal, eu estava um dia desse discutindo acho que com Clícia, Valéria e Tereza, acerca de um estagiário que pediu para imputar seu nome social. E os nossos sistemas não estavam preparados para a questão de nome social. Como eu acho que, eu não sei se Gerando pode me corroborar aí, né? Precisamos parar e refletir de que dados nós, eu digo agentes públicos, precisamos nos contratos administrativos. Vamos falar um pouco dos terceirizados, né? O Tribunal Contrata o Serviço, né? O Tribunal Contrata o Posto.
eu, em tese, eu não preciso armazenar todos os dados dos terceirizados, orientação sexual, orientação religiosa. Isso, esse formulário, aquele formulário completo, interessa à empresa, interessa ao tribunal. Então, o tribunal tem que ter uma preocupação muito grande com isso, e aí vem um papel muito importante do setor de EUDES e também do setor de ORLI, é de que nos planejamentos de licitação, ORLI, só se exigir documentos necessários à contratação. Documentos que não digam respeito à prestação daquele serviço, aquilo não me interessa, né? Documento pessoal com foto, vamos imaginar que aquele sócio proprietário, sei lá, Cecília tem uma amiga que é sócia proprietária e ela é muçulmana, e na foto da identidade está ela com a roupa de muçulmana, isso não interessa ao contrato administrativo, né? E ali está um pouco um dado sensível, e aí vem EUDES e ORLI, uma preocupação minha de que nos contratos licitatórios, a partir de agora, na fase de planejamento, né, a gente tem que ter o cuidado para, primeiro, o que diretamente nós precisamos daquele contratado. Segundo, se diretamente eu preciso de algum dado sensível, eu colocar lá o termo de consentimento no contrato administrativo, eu de ORLI, e aí os amigos da assessoria jurídica que estão também assistindo, um termo de consentimento de ou anonimizar aquele dado, ou, se não anonimizar, porventura, proteger aquele dado da divulgação, que fique sigiloso lá no Sigajus, sabe, Eudes? Porque aquele dado não interessa a prestação de serviço ali. Então, os contratos administrativos já firmados, eles precisam ter adaptação da lei e da LGPD, sim, sempre. Não só contratos, eu estou falando, inclusive, dos temporários e dos estagiários também. Os dados dos estagiários, dados sensíveis, será que interessa ao TJ? Ah, tudo bem, interessa. Interessa porque, por exemplo, há quem considere o preenchimento do campo sexo um dado não sensível. A maioria da doutrina hoje entende que dado sensível é a orientação sexual e não sexo. Ou seja, eu posso estar lá imputado no sistema de dados do TJ como masculino e querer o nome social feminino e querer que não impute minha orientação sexual, ou seja, é um direito daquela pessoa. Então, os nossos sistemas, os nossos analistas de TI, têm que adaptar, por exemplo, a base de dados que temos de temporários, de agentes públicos, que um agente público pode também querer, é um direito dele, magistrado ou servidor, né? A adaptação desse sistema. Então, no que se refere à licitação, Orly, a fase de planejamento é extremamente importante para quem está elaborando o planejamento da contratação ver, esse documento é necessário? Se for necessário, exigir termo de consentimento titular do dado. Se não for, deixar de existir. A gente... não, mas eu preciso. Então, que justifique. No plano de contratação, justifique que eu preciso dos sócios majoritários e minoritários daquela empresa. Porque se, porventura, eu tiver uma aplicação de penalidade, eu preciso saber quem são os sócios. E preciso dos dados dos sócios. Mas eu preciso saber a orientação sexual e sexo dos sócios? Não. Eu preciso apenas do CPF, da identificação fiscal dele e, sei lá, do contrato social de formação daquela empresa, né? E a segunda questão, Nascimento, você me permite adiantar? Sim, claro. Segunda questão, Andréa, ela está respondida no âmbito do controle do TJ, tá, meu amigo Rodrigo Varela? E aí deixo um registro aqui, agradeço a participação da doutora Sandra, uma satisfação grande ter a senhora como assistindo aqui, doutora Sandra e doutora Tatiana, magistrados que eu tenho um carinho muito grande. E aí, Rodrigo, nós temos a ouvidoria. A ouvidoria é o órgão centralizador dos pedidos da Lei de Acesso à Informação. Então, se porventura o dado, porventura, diga respeito a uma informação de uma penalidade da juíza corregedora lá de Nova Cruz, ao cartório de Nova Cruz, aquele dado vai sair da ouvidoria, que vai para a corregedoria, que pode solicitar a informação do juiz corregedor e vai ser tratado o dado pela corregedoria e a resposta dada em tese pela ouvidoria. Então, a ouvidoria é o órgão centralizador que busca essas informações como se fosse um órgão satélite em todos os demais órgãos do Poder Judiciário, né? Ele centraliza tanto a recepção, penso eu, quanto a expedição do documento, até porque os prazos da lei devem ser centralizados num único órgão. Não sei se eu respondi, Rodrigo. Tem mais 5 mensagens. Outra pergunta aqui para vocês, não, no caso direcionada a Leonardo, de Patrícia Carim também, nossa colega lá, também da mesma Secretaria de Gestão Estratégica. Ela diz, Leonardo, no nosso caso, pedem muito bancos e pedem realmente dentro de outros dados, nome, sexo, CPF.
se forem condenados ou não, se foram condenados ou não. Então, resta a dúvida em até que ponto o dado é sensível. Vamos lá. Não cabe a Leonardo, nem a Nascimento, nem a André dizer o que é dado sensível e o que não é dado sensível, né? Cabe à lei. O conceito de dado sensível está na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, não é que o tribunal não possa armazenar dados sensíveis. O tribunal pode, se for do interesse do tribunal. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma política pública do CNJ de querer saber quantas pessoas têm nome social aqui no CNJ. A gente tem que ter essa informação. Agora, a CETIC vai ter que segmentar dentro do sistema, os programadores, a base de dados. Aquela informação do dado sensível, ela deve ser criptografada, ou, se necessário, o tribunal armazenar e divulgar aquilo, que pegar um termo de consentimento do titular daquele dado, seja magistrado, seja servidor, seja estagiário, seja temporário. A utilização dos termos de consentimento, né? Hoje, comum na iniciativa privada para tudo. Acredito que todos nós que aqui estamos temos contas nas redes sociais e todos nós consentimos com a divulgação, por exemplo, dos dados de georreferenciamento do Instagram. O Instagram acompanha os nossos passos e vende os nossos passos para empresas parceiras. O Estado não tem nada de graça, pessoal. Não existe almoço grátis, né? Dinheiro não nasce em árvores, né? Então, mas o poder público não tem esse viés. Exatamente. Então, os sistemas precisam de adaptação, e aí vem um papel predominante e crucial da CETIC, de que, se aquele dado é essencial para uma política pública, uma política afirmativa do CNJ, ter o cuidado de separar a base de dados, se for o caso, anonimizar com software de criptografia, não divulgar aquilo ao público e só divulgar, por exemplo, se o CNJ pedir. Quantas pessoas eu tenho uma concepção de nome social? Quantas pessoas eu tenho que se autodeclararam negras, né? Tudo isso importa para ações afirmativas, para uma política pública do CNJ e das demais entidades governamentais. E aí vem a CETIC num papel preponderante, Patrícia, Karina, e eu acho que também a SGE deve ter demandas disso, do CNJ, né, demandas internas e externas, de tratar esses dados de forma transparente e, se for o caso, pegar termos de consentimento dos titulares desses dados. Eu não sei se eu fui claro. Nosso colega Eudes, lá do DRM, também faz uma participação aqui, Leonardo, e diz que concorda com você e diz que realmente tudo deve ser colocado só as informações necessárias, o suficiente, e que tudo mais deve ser posto de lado. E Patrícia Karina agradece. Olha, o nosso chat teve uma excelente participação aqui. Nós tivemos aqui um número, no nosso pico, de 52 participantes. Muito, muito bom. Eu quero agradecer aos nossos 2 palestrantes de conteúdo excelente, e foi muito bom. Nós conseguimos avançar, conseguimos informações úteis para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e fechamos aqui o nosso ciclo. Hoje é o nosso último dia do nosso ciclo de webinários. Acho que fechamos com chave de ouro e um laçarote vermelho em cima. Ficou fantástico, foi muito bom. Doutora Tatiana, por favor, eu gostaria que a senhora desse aí uma palavra final nesse nosso projeto, que foi um projeto elaborado em parceria com a SECONS e o comitê, a comissão e a presidência, obviamente. E então, foi primoroso. Todos os palestrantes colaboraram, todos trouxeram conteúdos importantes para que a gente cumprisse da melhor forma possível essa fase de sensibilização da LGPD, também com a participação extremamente importante da nossa colega Adriana, e trouxe esse tema conosco também, junto com a doutora Tatiana, que esteve sempre presente, e estamos aqui para ouvi-la, doutora Tatiana. Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigada, André. A essa altura já é uma boa tarde a todas e a todos. Eu vou realmente só encerrar, porque assim, eu estou ainda emocionada com essas 2 palestras de hoje, porque nós precisávamos muito dessa reflexão sobre essas 2 legislações, porque há uma impressão que elas estão colidindo, quando, na verdade, não, elas estão construindo algo melhor para o futuro, cada um na sua linha. E, assim, parabéns aos 2 palestrantes. A gente precisava muito dessas explicações,
E aqui fica mais esse convite para reflexão. Nós vamos encerrar, salvo engano, André, com a Secretaria de Comunicação, não é isso? Em uma nova data. Na verdade, a da Secretaria de Comunicação, a gente vai fazer mais um bate-papo interno, que é uma coisa muito mais operacional. A gente vai ter alguns convidados especiais, como a senhora, não é? E mais alguém que queira participar. A gente vai trazer um colega jornalista de Santa Catarina. Vai ser uma coisa mais intramuros da comunicação, mas quem quiser participar, está convidado. Claro. Aliás, esse jornalista sempre inovando. Eu adoro participar de todos os eventos de vocês, que é uma alegria constante. Um abraço grande para a doutora Sandra Lai, que está aqui falando. Eu fico tão feliz com ela participando. Isso é ótimo. Não só feliz, como eu fico mais tranquila, porque quando ela participa, a gente sente que vale a pena, que está sendo produtivo. Obrigada, doutora Sandra. No mais, um forte abraço a vocês. Parabéns mais uma vez. Estão todos de parabéns. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.